falta muito. Haja emoção no Campeonato Brasileiro. Mas que demora, hein? Se o VAR tiver com o equipamento funcionando, não será de fácil solução. Haja paciência. Quando ele viu o VAR? O VAR não estava funcionando, professor. Deu ruim no sistema que monitora a marcação de impedimentos. Como fala que numa reta final do campeonato as linhas não estão calibradas? Para mim, isso é inadmissível. Faltam 2 rodadas para o fim do Brasileirão. E o Vasco se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. Perdeu para o Inter, que disputa o título com o Flamengo. O Inter faz aqui, o Flamengo faz lá. É uma tensão tamanha que o campeonato segue o fluxo. No Maracanã, o VAR funcionou. Para explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil. No Maracanã, tudo bem com o VAR. Funcionou direitinho e o Flamengo também. Um jogo que valia muito para os dois clubes. O Corinthians na briga por uma das vagas para a Libertadores. O Flamengo em busca da liderança do Brasileirão, distante 1 ponto do primeiro colocado, o Internacional, que no mesmo horário enfrentava o Vasco ali pertinho, em São Januário. Numa rápida viagem, a bola saiu de Arrascaeta e foi até Arão, que se antecipou à marcação e de cabeça abriu o placar. William Arão abre o placar no Maracanã. 1-0. Essa comemoração toda, porque aquele gol levava o Fla à liderança da competição. Mas alguns minutos depois, o árbitro da partida lá em São Januário confirmou o gol do Rodrigo Dourado, que devolveu o Inter ao primeiro lugar. O Corinthians continuava sendo sufocado. A cabeçada do Bruno Henrique explodiu na trave. No travessão do Bruno Henrique! Mas na primeira vez em que o time paulista chegou efetivamente ao ataque, teve sucesso. Linda bola pro Léo Natel, olha a chance do Corinthians bater! Perdi o cara, o Léo, se não estiver enganado, né? Perdi um pouco ele de vista, sobre o bate-rebate, a bola limpa para os jogadores dele, achou o passe. Naquele momento, o Flamengo entrava numa situação delicada, porque estava retrocedendo na disputa pelo título, ficando 3 pontos atrás do Inter. Só que depois desse chute perigoso do Mosquito, defendido pelo Hugo, o alto da tabelinha do Brasileirão mudou mais uma vez, com pausa dramática. Tudo começou no chute de fora da área do Bruno Henrique e o Cássio espalmando a bola, que sobrou pro Everton Ribeiro, cruzar pro Gabi, gol. Está marcado o impedimento. O árbitro Rafael Traz explicou que o VAR ainda iria avaliar o lance. Senhoras e senhores, estamos na mão do VAR. E aí foram 3 longos, tensos, ruidosos minutos. Foi? Perguntou Gabriel. Aquela conversa de jogador que só atrapalha o árbitro na hora de escutar o veredito da jogada. Gabriel rezando, árbitro tenso. Gabriel rezando, árbitro ouvindo vozes, fazendo sinal do VAR e confirmando o gol do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. No momento do passe, posição legal para o Gabigol. Comemoração com a cabeça do Rogério quase sendo arrancada pelo Gabriel, que vibrou intensamente. Era jogo especial para o atacante, o 100º com a camisa rubro-negra, colando novamente o Mengão no líder Inter, separados por um único pontinho de diferença. O Gabigol ainda conseguiu finalizar perigosamente antes de sair de campo machucado. O atacante torceu levemente o joelho. E torcer, no outro sentido da palavra, foi o que os jogadores do Fla fizeram quando veio a notícia de que o Vasco tinha um pênalti a favor em São Januário. Os reservas deram um tempinho no aquecimento e foram até um monitor mais próximo para ver o Germancano chutar para fora. Bateu pra fora! E mesmo que o Pedro conseguisse fazer esse gol, não alteraria mais a ordem da tabela. O Colorado terminou na liderança. No próximo domingo, Flamengo e Internacional vão se encontrar neste mesmo estádio numa partida que pode definir o campeão brasileiro. E o Mengão vai ter que trabalhar para o título ser conquistado longe do Maracanã.
Porque na rodada que vem, só o Inter tem chances de ser campeão no Maraca. Um empate ou vitória do Flamengo adiam a decisão para a última rodada do Brasileirão. Haja coração. Passo a passo, né? Nós temos que canalizar toda a nossa energia agora, né, para o Inter, toda a concentração, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O Vasco perdeu para o líder internacional, se complicou ainda mais na zona de rebaixamento. Agora, quem roubou a cena em São Januário foi o VAR. Enquanto o Vasco e Inter não começava, eu me peguei aqui pensando nas voltas que esse mundo dá. Olha só como era a vida de Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga um ano atrás. Vanderlei tinha trocado o Vasco pelo Palmeiras, um clube com dinheiro, estrutura, elenco forte. Lá, ele falava em conquistas. Totalmente diferente do Abel, o sucessor dele em São Januário. Abel sofria com resultados ruins de um time limitado que não evoluía com ele. Mas espera aí, volta aqui para o presente, porque hoje quem pensa em título é o Abel. E quem luta para fugir do rebaixamento é o Lucha. O que será que reserva o futuro? Futuro? Tudo a ver com tecnologia? Representada no futebol por essa caixa, por essa sala. Que eles passem despercebidos, que a bola role legal, sem polêmica para a arbitragem. Mas o árbitro de vídeo é falível? O VAR deu tilt? Bugou, falhou, travou, parou, descalibrou. O líder estava conectado desde o comecinho. Tão cedo que aos 9 minutos já tínhamos o lance do jogo. Moisés levantou o toque pro gol! Dourado! Segue o Inter! O árbitro Flávio Rodrigues de Souza aguardava a checagem da jogada pelo árbitro de vídeo, como manda o protocolo. Um lance bem difícil, realmente vai precisar da linha da tecnologia ali para confirmar, por isso vai demorar um pouquinho. Visão tridimensional com as mais diferentes câmeras para tratar do ombro aqui, da perna colar, se dava condição, se estava à frente, como é que é? Não subiu a bandeira o assistente número 1, Danilo Maniz. 3 minutos e 50 segundos de espera para confirmar o gol. Só que a decisão não foi baseada na tecnologia. Num primeiro momento, nenhuma reclamação do Vasco. Jogo sob o controle do Inter, até que o repórter Edson Viana deu essa informação. A linha do VAR, aquela que é colocada virtualmente para ver o impedimento na hora do gol do Internacional, ela estava descalibrada. Então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. Eu falo com o juiz, ele falou que eles não estavam conseguindo fazer a linha lá em cima no VAR, por isso que demorou um pouco. Mas eu estava com a condição legal e o gol foi bonito. Vanderlei Luxemburgo e o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, cercaram o trio de arbitragem na saída para o intervalo. Praticamente todo o time fez o mesmo antes de o jogo recomeçar. Teve empurra-empurra, mas teve jogo também. Pouquinho, mas teve. O Vasco ficou com a bola, tentou fazer pressão, até ter a chance do empate, com polêmica, para variar. Germancano tentou o chute e caiu na área. O árbitro marcou o pênalti. Mais 3 minutos e meio de checagem do VAR e a decisão foi mantida. Confirma pênalti pro Vasco! Chance para o argentino voltar a marcar depois de 4 jogos. O artilheiro do time com 23 gols na temporada falhou. O Cano bateu cruzado, bateu pra fora, Vanderlei não acredita no que vê! Foi o primeiro pênalti perdido pelo atacante no Vasco. Falta cabeça, falta força, faltam pontos pro Vasco. O segundo gol do Inter de Thiago Galhardo nos acréscimos mantém o time preso na zona do rebaixamento. Preso também as queixas, entre elas a retirada de uma câmera da TV do clube que fica na lateral do campo. E foi pedido pelo pessoal do VAR para que essa câmera fosse retirada dali, sob o argumento de que essa câmera poderia captar alguma imagem que pudesse depois desmentir o VAR.
se o VAR não estava funcionando, se a linha não estava calibrada, paralisasse a partida até que isso pudesse ser checado. O nosso departamento jurídico vai entrar com um pedido de anulação da partida no STJD. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. O Flávio foi prepotente em falar para mim que ele ia analisar o lance em casa para saber se errou ou não. Ele está de brincadeira. O mau funcionamento do VAR não foi citado pelo árbitro na súmula da partida. Em nota, a CBF informou que a Comissão Nacional de Arbitragem pediu explicações à empresa responsável pela operação dos equipamentos do VAR sobre o problema com a linha de impedimento. Segundo a comissão, mesmo sem o recurso, o lance do primeiro gol do Inter foi checado e nenhum erro claro da arbitragem constatado. Sendo assim, foi mantida a decisão de campo, conforme os princípios do protocolo do VAR. É uma mistura dos olhos humanos com a lente da câmera, combinados por um programa de computador que mapeia o campo. A calibragem do equipamento usado pelo árbitro de vídeo é feita cerca de 2 horas antes da partida. Funcionário joga a bola, ela quica e todas as câmeras têm que estar sincronizadas com a mesma imagem, o mesmo ponto de contato. Isso acontece antes da partida. Uma tecnologia criada para tirar dúvidas, mas como todo computador, o VAR não está à prova de defeitos e questionamentos. Depois de toda a polêmica no jogo contra o Internacional, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, considerou o fato um escândalo e reforçou nas redes sociais que vai requerer na Justiça Desportiva a anulação do jogo. O protocolo do VAR da CBF diz que uma partida não é invalidada por defeitos na tecnologia ou por causa de uma decisão errada envolvendo o VAR, dado que o VAR é um membro da arbitragem. Segundo a CBF, ao longo do jogo, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Tinha sido um problema pontual. Dessa forma, prevaleceu a decisão do árbitro de campo. Imagens com a linha traçada corretamente não foram divulgadas e a equipe que opera o VAR ainda não se pronunciou. Eles poderiam depois traçar. Agora, se tivesse impedido, eles não poderiam voltar atrás na decisão da arbitragem. A 2 rodadas do fim do Brasileirão, todo mundo vai estar de olho nos olhos do VAR.